Bom dia a todos. São 10 horas e quase 20 minutos, mas a ideia aqui hoje é a gente fazer uma passão que semana passada a Neuza, o Sebastião, eles terminaram uma série na verdade, de 32 programas, mãe. Foram 32 programas relacionados ao dever e à caridade. Sabe o que isso quer dizer? O quê? Material pra caramba pra gente estudar. Vai continuar na ignorância se quiser. Pois é, porque na verdade, né, como a Leila Pinheiro fala, que o conhecimento ele vem de dentro para fora, mas porém ele de fora para dentro, porém ele só é assimilado e aprimorado quando ele vem de dentro para fora. Tem uma coisa, mediante a que você está falando, que eu falei, que a dona Nato falou hoje em Metas Crísticas, né? 8 horas o programa dele, né? 8 horas da manhã. Uhum. Ele fala o seguinte: nós vivemos acorrentados pelos irmãos e pelas nossas inferioridades, vamos falar assim. Sim. E se nós queremos, podemos escolher quem seja o nosso carcereiro, podemos escolher Jesus. Mas assim, sabe, eu não gosto de usar esse termo, mas porque na verdade, se a gente olhar além da natureza, não estou falando nem que seja. Quer dizer, tudo é cópia de tudo, né? Tudo é feito por um encadeamento. Então, nós fazemos parte desse encadeamento. E aí, no caso, é um fluxo de energia a qual a gente fala. Tanto é que o Sebastião, quando falou a respeito da caridade dentro, né, que é a caridade consigo mesmo, que é o compromisso com a transformação moral, ele fala justamente sobre essa interdependência, porque a vida é um fluxo de energia. Tá, mas nós estamos fazendo um estudo, nós já vou estar acelerando para poder estar levando para as pessoas. Uhum. Nós já começamos a ter essa compreensão. E as outras pessoas não, mas falando assim de uma forma, vamos dizer, mais simples, é mais ou menos isso. Só que agora nós estamos colocando uma outra compreensão. Verdade. Na qual o Sebastião chama de despertar da consciência. Quer dizer, já não estamos mais naquela de ficar adormecidos. Porque no caso... A própria Joana de Ângeles, ela tem uma parte que ela fala que não há mais possibilidade de ficar nessas escondidas, porque nós não estamos escondendo dessas imperfeições, estamos escondendo da nossa própria sombra. Né? Eu vou procurar ver se eu encontro onde está enquanto você fala. Então, no caso, quando ele falou do dever e caridade 2, no dever e caridade 1, quer dizer, claro, os ensinamentos do despertar, eles são um pouco mais profundos, dentro daquilo que a gente conhece da doutrina espírita. Então, no caso, ele, no primeiro episódio, ele fala sobre o que é dever, o que é a caridade, qual é a diferença entre um e outro. Então, ele coloca como parâmetro o capítulo 17. Antes de você entrar no capítulo, posso complementar aquilo que eu estava falando, que eu encontrei aqui? É de Joana de Ângeles, está a obra do livro Despertar da Consciência, esse é o 5º capítulo, página 11, de Joana de... Quinta edição, desculpa. Tá no início, né, do livro que está da obra. Uhum. Vou falar devagar, né, que a gente atropela. 11 é a página, psicografada por Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles como espírito, né? Está no Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 1, que fala
O tropismo da divina luz atrai a criatura que, às vezes, se esconde nas sombras da inconsciência e ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. No entanto, a força do progresso é lei da vida e, assim, pelo desgaste que produz sofrimento, surge o despertar. Então, a atração poderosa da plenitude arrasta o ser humano na direção da sua destinação fatal, a perfeição. Aí ela completa com procrastinar. O fenômeno da consciência tem limite, porque na sua complexidade, a energia, que é vida, constitui-se do psiquismo divino e, hoje ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Então, no caso, essa questão, a libertação das injunções, que seriam dessas imperfeições morais, dos instintos, das sensações, das emoções, não superiores, e no caso estaria no cumprimento do dever, que é aliviar a dor do próximo, e da caridade, que é libertar esse próximo. Então, uma coisa que muita gente confunde, caridade e dever, né? Isso, porque no caso, você está falando sobre isso, porque a gente tem a confusão entre beneficência e caridade. E a beneficência é dar o pão a quem tem fome, mas no caso, o pão material, porque eu posso dar o pão espiritual no sentido de libertar. Esse pão seria, no caso, o pão do esclarecimento, de acordo com o nível consciencial desse ser. No caso, essa busca, ela não é uma busca externa, é uma busca interna. O Haroldo Dutra Dias, ele coloca pra gente tantos outros que para eu começar a ser beneficente ou benevolente, que seria a transformação, né, benevolente por externo, eu tenho que começar com esse trabalho internamente. O próprio Sebastião, eu agora não estou me lembrando, eu estou começando a fazer um catálogo justamente para isso. Para quando a gente precisar dessas citações, a gente saber aonde estão essas citações. Então ele fala que nada, você não interfere no outro de fora para dentro. Então, o que vai haver, talvez seja o caso do sofrimento que a gente tem, é justamente isso, essa provocação para que as coisas que estão dentro venham para fora. Inclusive, o programa Diálogos Espíritas, né? Ele fala justamente isso, e eu achei muito interessante que ele falou, que a gente fala, eu estou sofrendo, eu paguei, Ele fala que, por exemplo, o seu débito, se é que existe débito, ele está muito ligado à transformação. Por exemplo, supondo que em alguma época você boicotou a água de alguém. Aí você está num local onde há dificuldade de água, você vai pesquisar, você abre um poço, você procura, vamos dizer assim, os inventos das vacinas, são justamente isso. Então, você que chama isso de sofrimento, você vai alavancar o progresso, vamos dizer, supondo que
Nós estamos numa época, se eu não quero me regenerar, eu vou para um planeta ou para um local onde as dificuldades vai fazer com que eu alavanque. Então lá não tem água, ou lá as crianças estão morrendo. Eu me apiedo daquilo, eu começo a sair de mim, tirar o meu sofrimento, o sofrimento daquela pessoa de mim, porque aquele sofrimento que está nele está em mim. Mas eu posso. E aí, deixa eu só terminar. Então eu começo a fazer o quê? A trazer o beneficiamento. E aí o povo, fulano, ciclano. Talvez isso, eu não sei, porque a própria Joana falou que a gente não deve fazer as coisas para ser aplaudido, né? Mas eu acho que nesse fato de você ter resolvido o problema da pessoa, você cria carinho nos outros. Porém, mami, é tudo muito meritório, essa manifestação externa. Mas e a água do seu corpo? Será que você está valorizando a água do seu corpo, o seu pensamento, e está hidratando Agora bem? tem uma coisa mais abrangente, né? Mais abrangente ou mais profunda? Que vai abranger todos os espaços. Porque no caso, porque por exemplo, é muito meritório, como ele fala, eu dar o pão a quem tem fome no sentido do pão material. Mas você está abastecendo seus pensamentos de boas vibrações? Você está abastecendo sua mente, o seu perispírito, seu corpo físico, até mesmo com esse pensamento? Valorizar cada alimento, cada estrutura que adentra o seu organismo está direcionando. Isso é um dever. E isso também é uma caridade. É um dever no sentido de você estar cumprindo com a lei divina. É a mesma coisa para eu perdoar, para eu fazer as minhas oferendas, e sendo que alguém está com raiva de mim, ou seja, em desequilíbrio orgânico, eu posso ter um desequilíbrio orgânico, seja ele de cunho orgânico, emocional, psíquico, e isso está desconstruindo o meu próprio organismo. Mas isso está no Evangelho, né? Que se você tem alguma coisa contra seu irmão... Mas é isso mesmo. E esse irmão somos nós. Amar a Deus, o Deus unidade, e quer dizer, amar a Deus em todas as coisas, ou seja, amar o mínimo e o máximo. O mínimo, cada estrutura que organiza, mantém, nutre o nosso organismo, desde o princípio inteligente ao átomo que nós somos, né? Que somos átomos de uma célula social, depende do ponto de vista. Lidando nisso que você, pegando um gancho disso que você está falando, e é o que eu falei dos diálogos espíritas, você vê o fato de nós estarmos aqui agora, no domingo, fazendo esse trabalho, essa busca do despertar. O Sebastião fala que a busca dele do despertar foi que ele estava se desestruturando fisicamente, né? E o que será que nós, desses grupos, né, que eu não sei se ainda tem 100 ou mais quando ele fala, né, no programa dele do Homem de Bem, será que... Não sei se ainda existe esses 100 grupos que ele falou que é espalhado no mundo Deve todo, ter mais, ou mais, né? Que tem pessoas que desistem, mas também volta depois, né? Sim. E aí acontece o seguinte, o que será que esta caravana não se comprometeu para estar aqui agora? Ao mesmo tempo que nós estamos nos esclarecendo, nós estamos levando o esclarecimento para alguém que não tem essa facilidade que nós temos.
Eu já não digo nem de falar, mas de estar no domingo aqui sentadas, fazendo isso. Às vezes tem compromissos familiares e a gente nem sabe. E tem pessoas que estudam sozinhas. Com certeza. E só para a gente entender, é interessante a gente colocar em nossa mente que tudo isso é um processo lento e gradativo, porque existem seres em nossa realidade interna que não quer estudar, que não quer evoluir, que acha que ele está ali simplesmente para usufruir daquilo que a vida tem para dar. Você acha que o Brasil... Eu já ouvi falar que diz assim, o Brasil é muito grande para um único governante. Sim. Você já ouviu também, né? Sim. Então fala o seguinte, se nós somos uma estrutura maior, compondo estruturas menores, que estrutura menores compondo outras menores, quer dizer, do zero negativo ao zero positivo. Ao maior, Deus, o Cristo, e vai a escala, né? Que vai diminuindo, como você falou na quinta-feira, do tronco da árvore. Quem não está entendendo o que a gente está falando, pega um tronco da árvore quando o próprio palmito. A própria cebola. A cebola. Que é feita por camadas. Camadas. E dentro de cada camada tem outras células, tem outros átomos, e aqueles átomos tem outro. Então a estrutura é muito grande. Então você vê, você acaba de dizer que existe seres dentro de nós que não querem essa mudança, porque estão acomodados na mudança. Imagine quantos não estão se rebelando, fazendo greve, né? Piquete, fazendo campanha para mudar a presidência. Mas a dona Nata não diz que o câncer é uma rebelião celular? É a aceitação da ordem que é colocado ali? Então, isso faz parte da nossa caminhada e vamos sempre tendo essas ressalvas, né, dentro da nossa caminhada. Mas lembrando, né, do dever da caridade, sendo um mecanismo de manutenção de uma ordem, de uma harmonia, e que essa harmonia ela estabelece uma interdependência, um fluxo de energia, porque sempre vai existir o positivo e o negativo, os chamados inferiores e superiores. Uma coisa eu achei belíssimo no Diálogos Espíritas, não sei se foi o Américo Sucena. Ele disse que se o universo fosse perfeito, todos seriam iguais. Então não haveria vida, porque na verdade não haveria busca, né? Não haveria busca. E outra coisa, não estou falando nem disso, estou falando mesmo do universo biológico, porque não haveria porque o que é a vida? Se a gente vê tudo numa forma densa, mas a gente não vê de uma forma energética. Se tudo é energia, a energia ela precisa se adensar e descondensar, densar e descondensar. E aí vão fazendo umas formas, vão trabalhando, é igual uma massa. Ela vai formando e desformando. Então eu concentro energia para formar uma garrafa, mas depois ela vai precisar se desfazer para ser feita uma outra coisa. Mas você está falando, né? Mas a mente da gente vai longe, né? A gente vai colocando em forma de desenho na mente, estruturando para a gente guardar o que eu estou falando.
Aí veio, né, quando você falou fluxo energético, energia adensada, né? Isso, E imagina só, nós demos o exemplo do palmito, da árvore, né, da cebola. certo. Isso me faz lembrar dos planetas. Que imagine o mundo que nós temos, o mundo planetário que nós temos dentro de nós, em que a energia, né, esse fluxo de energia, aquele que está mais próximo da fonte, ele vai ter mais energia do que aquele que se afastam da fonte, né? Mas não é por isso que não tenha habitante ali. Então, é como você falou desse fluxo adensando, ele vai e ele volta. Imagina os apagões que de vez em quando tem nesse lado onde a energia é menor. Mas no caso, essas energias, elas sempre vão. Não há apagão, porque se houver apagão, não há vida. Sempre há um fluxo. Então é por isso, esses apagões, esses aparentes apagões, eles simplesmente são um mau uso dessa energia. Ah, é isso que eu quis dizer, em outras Entendeu? palavras, que você melhorou Então, o negócio. e aí que promovem as doenças, esse mau uso dessa energia. E aí é o que nós vamos estudar logo mais à noite, o homem de bem, que é aquele ser que consegue acessar realizar esse fluxo de energia, movimentar entre o positivo e o negativo. Ou será que ele já tem a consciência de estar movimentando essa Por energia? ele Não é ter, que ele tenha facilidade, porque eu entendi o seguinte, pelo que você falou, ele tem facilidade de mexer nessa energia. sim, porque ele Não já é. acontece o seguinte, eu vou construir uma máquina, uma peça. Então não é que aquela peça vai ficar pronta na mesma hora. Não, é uma construção. Isso. Mas, porém, o homem de bem, ele já é um evangelho formado. Tá, mas ele sabe como adentrar a Ele já dificuldade. É isso que eu quero falar. Porque ele vai Não é que as sempre, coisas vão cair assim do céu e ele vai porque ter as ele coisas porque ele já sempre atingiu. vai se expandindo. Porque tem pessoas, filha, que acham. Bom, quando elas falam é o que eu penso. Que, por exemplo, ser feliz, ou pode pensar Não assim, ter problemas, é não ter problema. né? Por isso que eu falei você. Verdade. Então, é rapidinho, né, da gente E colocar. prosseguindo, né? Aqui, né, a gente fala do dever e da caridade, né, no sentido definir o que é dever, o que é a caridade. E aí, depois nessa segunda série, né, com 16 programas, Sebastião, Neuza e a equipe adentrou, mostrando que o dever e a caridade é um processo de interdependência, é um fluxo de energia. É uma forma de manter essa energia sempre evoluindo, adensando e descondensando. O negativo sempre sendo ajudado pelo positivo, mas sempre auxiliando o que está em estágio anterior. E aí, no caso, dentro do meu universo, para que eu possa manter esse fluxo, eu preciso ser um espírito desperto. Ou seja, eu preciso ter noção, preciso ter consciência de toda essa organografia, de todo esse funcionamento. Eu preciso entender a hierarquia que existe em mim, porque eu sou um conjunto de energias em vários estágios de evolução. Ninguém pode amar alguém se não se ama, né? Sim, o todo, que sou eu, e as mínimas partes que estão em mim. E aí, no caso, para eu ter consciência, tendo consciência, eu tenho que me aceitar. Aceitar essas partes, aceitar porque eu ainda não gosto de chuchu e buscar gostar de chuchu. Porque a gente acha que é uma coisa mínima,
mas o buscar a entender o chuchu também vai me buscar a entender a mim e vai buscar a entender aquele que está ao meu lado. O Sebastião teve um programa, né? Essas séries mesmo, que ele fala que se eu ainda não consigo comer a casca do chuchu, para ter no liquidificador, fazer um arrozinho com aquilo, até ir se adaptando, fazer com outras que você ainda não consegue. Você me fez lembrar dessa passagem dele, que eu achei bastante interessante. Porque é o seguinte, porque no caso, também é uma questão de economia, eu costumo do respeito à energia, mas é muito mais do que isso, é um processo também de aceitar aquilo que está em mim, porque tudo são energias que nós devemos agradecê-la por existir, porque ela faz parte desse fluxo. E então, se eu não gosto de chuchu, porque tudo tem uma origem emocional, uma origem de aceitação de mim mesmo, entendeu? Então, para eu aceitar comer algo que eu não tenho ainda o costume, é porque eu preciso trabalhar ainda setores do meu lado emocional que fazem com que eu não aceite essa realidade. E o interessante é que a homeopatia fala isso. E quando eu tenho aceitação, eu consigo mudar, porque eu só mudo aquilo que eu reconheço em mim. E até mesmo para eu falar no início, o Haroldo Dutra, quando ele faz essa palestra, que ele fala que tudo está em nós, que tudo depende de nós, e precisamos mudar primeiro o que está em nós para poder trabalhar no próximo, ele fala do livro Entre a Terra e o Céu, que uma pessoa, ela foi guardando aquilo que magoava e depois descarregou tudo na outra pessoa. Então, você pode ser uma pessoa caridosa, mas não vai sair de você virtudes. Vai ser algo, desculpa a expressão que eu vou usar, estéril, sem sentido. Mas pelo menos está fazendo, um exercício. Pois é, mas nós estamos na busca do reto, pensar, sentir, falar e agir. São os desbravadores, né? Pois é, porque não adianta eu fazer somente para o outro, entregar um pão, se eu não sinto, se eu não estou ali com o meu pensamento, se eu não sinto aquilo, né? Então, vai estar em dissonância com a minha ação. Se acontece o seguinte, vai depender também da sua intenção. Porque é preferível, por exemplo, vamos supor, é preferível eu ir a um churrasco para saber que eu estou ali com os meus amigos e ir empurrada para um local que eu não vou me sentir bem. Se eu estiver de sã consciência, é um exercício, eu vou, queria estar no churrasco, mas eu vou porque é meu compromisso, tudo bem. Mas se eu fui empurrada porque o povo da igreja falou que é bom, eu ainda não estou preparada. Eu tenho que fazer, apesar que no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele fala do dever, na primeira linha, ele diz assim: o dever é uma obrigação moral. Então você faz aquilo que começou a obrigação para depois ser
aqui uma coisa que ele fala: o dever é o mais belo laurel da razão. Ele nasce como um princípio inteligente, ele nasce como um aluno, depois ele surge como um professor. Então, na verdade, essa busca interna de nós mesmos é uma busca que vai aos poucos sendo trabalhada, sendo vivenciada. Porém, eu tenho que querer, eu tenho que ter a intenção. Deu para entender qual é a diferença? Mesmo que eu não goste, mas eu quero sair dessa vida. Tá? Então, como você falou assim, o homem tem de amar o dever. Então, quando ele amar o dever, ele será o próprio dever. E ele vai fazer a caridade, porque dele vai surgir virtudes. Deu para entender? Uhum. Porque, então, na verdade, amar o dever... Aqui, o homem tem de amar o dever. Então, olha só, o amar o dever, não porque preserve os males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário do seu desenvolvimento. Então, ele já tem a conscientização de que ele tem que fazer aquele processo. E que as pessoas falam aqui, né? Ou podem achar que, assim, dever é a princípio, assim, puxa vida, eu sou obrigado, eu não sou obrigado a nada. Isso não é questão de ser obrigado, é uma cobrança da própria natureza. Da própria natureza que começa por ela. Por isso, agora eu entendi a questão do não saiba que a vossa mão esquerda faça. Não no sentido de eu não precisar, não ter que mostrar, fazer uma coisa espontânea, mas essa busca, ela tem que ser primeiramente interna, ou seja, a caridade consigo mesmo para depois fazer a caridade com o próximo. Tá, para completar isso que você falou aqui, ele fala aqui na continuação, né, do Evangelho, no capítulo 17, na página do dever, lá no finalzinho, né? Uhum. Que ele fala assim: o homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário. Então você vê que aqui houve uma subida gradativa, né? Ele não pode subtrair-se os males aos quais a humanidade não pode subtrair. Ele não pode tirar, né? Ele pode promover. Promover a promoção. Mas no caso, é aquilo que uma vez eu já imaginei, que se a gente ajudar a tudo, a gente, no final de contas, a gente não vai ter para a nossa sobrevivência. Porque surge ali, surge aqui, mas é encontrar aquilo que você já pode fazer. Então, no caso, não importa se você não saia para fora, vai fazer um trabalho benevolente. Mas se você busca o respeito àquilo que está em você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, já é uma caridade, porque a interdependência ela vai facilitar que mude o espaço vibracional seu e você vai mudar o espaço vibracional da onde você estiver. O próprio Adoniranto, ele fala isso no programa de hoje dele, né? Que você pode estar, como você acabou de falar, mudando o seu, muda do outro e muda do cosmo, né? E uma coisa muito interessante que a princípio
dentro ainda do nosso acanhado aprendizado, achar que fazer essa caridade de doação, eu estou completando a minha tarefa, eu estou já fazendo o meu dever. E estudando, você vê que não é bem isso, é muito mais do que isso. Se você me. Tem um livro que é muito interessante, eu ainda não li, mas eu já ouvi falar dele. Voltei, do irmão Jacó, que Nós temos esse é do livro, Frederico Figli, nós temos que esse livro. ele era uma pessoa que, se eu não me engano, ele era judeu, mas ele se transformou em espírita. E você sabia que um dos terrenos dele, ou se não o terreno da casa dele, eu não sei, hoje é a Casa dos Artistas, lá no Rio? Legal. Você sabe o que é a Casa dos Artistas, né? Sim. É um asilo para aqueles que trabalharam no rádio, no teatro, aqueles que têm o DRT, né? Não é questão de ter DRT, Pâmela. Imagine Os só. DRTs no sentido, porque eu estou falando do DRT no sentido de que trabalham com a arte, de uma forma geral. Porque acontece o seguinte, eu dei tanto de mim para você, não tenho nem direito de ter um lugar, né? Para que eu possa estar ali com a minha doença, mesmo com qualquer pensamento que ele esteja. Olha a energia que essa gente dá pra gente. Sua própria Quanto vida, a né? gente fica doente que se talvez não tivesse aquele trabalho, aquela doação de amor, Pâmela, mesmo que ele seja remunerado, para mim é doação de amor. Então, isso já é uma benevolência, mesmo remunerado, como o Sebastião fala, é você fazer mais daquilo que... Você já pensou em alguém não ter direito de viver a sua própria vida, porque tem que viver um personagem? E quando você vai à rua, que você pensa que você tirou a roupa do personagem, que você vai no mercado, que você vai se distrair com o seu marido, com seus filhos, oh, é você, mas você fez, bateu naquela pessoa, bata também, não sei o que. Ou quando você é boazinha, é porque você está levando a cara, então tem que bater também. E quando você é a personagem má, é porque você tem que levar cascudo. E eles, muitas das vezes, pelo que eu ouvi falar, poucas vezes, eles apanham também, né? Apesar que talvez hoje eles já estejam compreendendo que é um personagem. Mas nós vivemos de tal modo esse personagem, por exemplo, quando a gente, ou até o próprio Sebastião, né? Quando a gente vê uma mudança dele, assim, puxa vida, Sebastião já não tem mais aquele jeito de antes, ele vai se aprimorando, ou como um artista. O próprio Divaldo falou, eu esqueci não sei o que lá, Claire, que é o nome do personagem. Ele achava linda aquela mulher. Se lembra dessa palestra que ele fez? Mais ou menos. Ele amava aquela mulher, achava linda. E quando ele encontrou, ou quando ele viu de alguma maneira, ela estava envelhecida. Então a ficha, né? Caiu. Tem até um dizer do Emmanuel no livro Fonte Viva, lembrando que não reconheça a pessoa pelos valores externos, temporários, porque ele vai mais São efêmeros, né? São efêmeros. Então, Moze, é essa caminhada que a gente tem que ter dentro de nós mesmos para a gente buscar a nossa própria paz interna, né? É a busca do ser consciente, ou seja, daquilo que já amealhamos como consciência que somos, e aí, no caso, em busca dessa serenidade, porque ela sabe a que viemos fazer, né? E no caso, né, eu até escrevi um texto, como entender que Deus, né, que está lá em cima, reconhece que a gente existe. Então, são essas vibrações, são essas correntes que nós amealhamos ao longo da nossa caminhada, que faz esse fluxo de energia que permite com que a gente atraia ou repila
alguma situação. E o fazer o bem não quer dizer extinguir todo o mal de nós, né? Ou em volta de nós. Tanto é que a rosa é uma planta, é uma flor tão bela, né? A sua roseira, os seus galhos são cheios de espinhos. Cheio de espinhos. Tem uma árvore que eu acho linda, ele é um algodãozeiro, ele é cheio de espinhos. No entanto, ele abre aquela flor de algodão. Então é uma... Você já viu essa planta? Eu vou te mostrar, tem na beira-rio. Já é um algodoeiro, é uma paineira, árvore, né? né? É uma paineira, é. Sabe onde tinha? E a gente brincava muito no Dom Bosco. Isso. Será que tiraram? Eu não sei. Acho que não, porque ali é um terreno decrível, né? Ali perto do muro. Acho lindo. Então, quando chega esse período, aquelas coisas vão se espalhando. A gente brincava ali. E faz lembrar muito bem que quando a gente não consegue segurar a língua, né? Como aquela paina, depois para você voltar. Então, mami, a gente faz uma parada e volta na semana que vem. Legal. Com esse assunto para a gente poder retirando mais conteúdos e aí no caso a gente vai trabalhando isso e vai buscando e vamos amelhando e expandindo consciências. Bom dia, minha filha. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a Bom todos. dia.